Olá, meus irmãos, como vamos? Estamos mais uma vez juntinhos para estudarmos a coleção Fonte Viva. Essa coleção psicografada por Emmanuel e ditada por Emmanuel Chico Xavier. É uma emoção muito grande escolher uma lição, buscar uma lição que vá atender aos nossos anseios, às nossas necessidades. Todas elas atendem, mas cada uma é melhor do que a outra. Nós temos 5 livros: Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz e qual é o outro? Ceifa de Luz e Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz e Fonte Viva. São 5 livros. Às vezes eu me confundo mesmo. Mas não tem importância, todos eles são maravilhosos. E é bom estar com vocês. Hoje nós escolhemos mais um estudo, mais uma lição do livro Pão Nosso, também ditado por Emmanuel, lógico, da coleção Fonte Viva, e psicografado por Chico Xavier. E a lição se chama Segundo a Carne. Vamos então pedir aos amigos espirituais que nos inspirem, nos favoreçam, para que a nossa lição seja bem traduzida para vocês, que eu consiga traduzi-la, porque elas são tão maravilhosas que às vezes a gente, ao conversar sobre ela, às vezes não explica como elas devem ser explicadas. Portanto, os amigos espirituais nos dão essa força. Obrigada, muito obrigada. O título é Segundo a Carne. E diz Paulo: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo, Romanos 8:13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Isso nós sabemos que quando encarnamos no planeta de provas e expiações, nós já temos estudado isso, e nesse planeta de provas e expiações, que é a Terra, como outros assemelhados, o mal prepondera. Ainda não é o bem, que tanto nós desejamos, né? Será, mas ainda não é. E por essa razão, nós estamos neste planeta ainda passando por muitas dificuldades. Portanto, nós temos que ajudar a nossa encarnação buscando o bem, tentando trabalhar essa dificuldade que é viver num mundo de provas e expiações. E nesse momento, quando os irmãos, as pessoas, aqueles que ainda vivem segundo a carne, ou seja, segundo a matéria, sente uma dificuldade de caminhar, porque é forte o peso da luta que se trava numa encarnação em que vivemos segundo a matéria. Porque Paulo mesmo disse: se viverdes segundo a carne, morrereis. Está em Romanos 8:13. Então, nós temos essa certeza de que viver segundo a matéria nos traz, como diz Emmanuel, vivemos de conformidade com os impulsos inferiores, ligados à matéria. E na estação da luta terrestre, ou seja, na encarnação, não é mais do que uma série. A nossa encarnação não será mais que uma série de acontecimentos vazios. Vazios, para não dizer
de muito sofrimento, mas ele vai a seguir ele vai falar sobre isso, porque realmente aquele que vive ligado à matéria, que não está se dedicando a fazer crescer o seu mundo espiritual, ele não se dedica à sua parte espiritual, que é a sua real identidade com nosso Pai Celestial, que é o nosso espírito, o espírito esse que é imortal. Nós temos que nos dedicar ao crescimento dele e cuidar do nosso instrumento, que é o nosso corpo. Nós não vamos viver segundo a carne. Nós não podemos viver com as limitações do nosso corpo, porque nós não raciocinamos sem que o Espírito nos dê essa impulsão, que é a nossa vontade de estar trabalhando em benefício de algo, de alguma coisa. Então, este pensamento, esta ação, este movimento do espírito se traduz nos movimentos que o físico é um instrumento, assim como aquele que toca um instrumento e precisa desse instrumento para que ele possa executar a sua música. O espírito precisa do instrumento, que é o corpo, o nosso corpo, para executar as suas tarefas. Jesus precisa de nós para trabalharmos dos nossos braços, das nossas pernas, do nosso cérebro, dos nossos olhos. Ele precisa da nossa voz. Ele precisa de nós, mas nós precisamos muito mais de nos dedicarmos às causas espirituais e não vivermos segundo a carne. Segundo Emmanuel, prosseguindo, ele diz: em todos os momentos, a limitação, vivendo segundo a carne, ser-lhe-á fantasma incessante. A limitação será sempre um fantasma. Ele estará sempre com dificuldades. Não importa que um dia ele tenha uma alegria, outro dia ele tenha outro progresso. Essas coisas existem, é lógico. Nós temos um Pai que olha por todos nós. Porém, nós precisamos olhar por nós também. Se nós queremos viver segundo a carne, é uma opção, é o nosso livre-arbítrio. Se nós buscamos esta evolução para nós, que é a evolução da carne, mas a carne não evolui como nós esperamos que isso aconteça, ao contrário, ela retrocede, porque nós nascemos com todas as nossas tendências físicas, nossas características físicas, em plenitude de saúde, teoricamente, né? Seria, vamos dizer, o que é o mais normal. A criança tem mais saúde, o jovem tem mais saúde, mais preparo do que o idoso. Então, conforme a gente vai passando de estação em estação, depois que nós passamos pelo nosso tempo de primavera, outono, as estações, inverno, quando nós chegamos no inverno, nós já não temos o mesmo preparo que nós tínhamos na primavera. Portanto, temos que estar preparados que o corpo, ele, ao contrário do espírito, o espírito cresce, evolui com a nossa investida no seu progresso. A gente tem que investir no progresso do espírito que somos, espíritos imortais. O corpo a gente cuida para que esse espírito se manifeste, mas ele involui, ele não evolui. O corpo, ele é um instrumento que, tanto depois de muito uso, ele certamente vai ficar desgastado. Então, essa limitação que nós encontramos ao nos dedicarmos ao corpo, à matéria, à carne, será sempre um fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Nós não podemos nos voltar para as emoções negativas. As coisas negativas são do mundo, mas nós não vamos viver segundo o mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer, mas o mundo é para ser vencido.
O nosso espírito é para frutificar, é para crescer, é para se iluminar, para crescer para o nosso Pai Celestial, para sermos um espírito um dia, espírito imortal, sermos um espírito puro, como todos nós somos criados simples e ignorantes, para um dia sermos esse espírito que nós estamos trabalhando para ser. Nós vamos trabalhar segundo o espírito e não segundo a carne. O cérebro, segundo a carne, estará sempre esmagado pelas noções negativas e encontrando-se sempre com a morte a cada passo. Lógico, é natural. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Porque se você vive segundo a carne, você vai ver que a carne deteriora. E ele aí sim, então, se decepciona e chega para ele a consciência de que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras. E ele então entenderá que não passou a existência humana de comédia infeliz. É assim que ele vai pensar, porque ele não conhece outra vida além da vida na carne. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. Ele se entrega ao desespero. Ele não vê que o sofrimento é uma lição. O sofrimento é a nossa mola mestra, é a nossa alavanca, ele que nos levanta para o progresso, que nos encaminha para realizações de novas esperanças. Quando nós passamos por um sofrimento, nós podemos ter certeza de que ele não vem por acaso. Nada é por acaso. E se há um sofrimento em nossa volta, se nós estamos atravessando um momento difícil, esse momento difícil vem para nós como aprendizado. Mas o ser humano que vive segundo a carne, ele vê no sofrimento uma casa adequada ao desespero. Infelizmente. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Imagina, ele não consegue. Há irmãos que ainda estão voltados para viver segundo a carne, que ele não consegue entender esse trabalho que se destina à purificação espiritual e sente revolta. Ele acha que ele pode conseguir isso depois que ele desencarnar. Vai ser mais fácil. Ele não entende que a encarnação é para o progresso. Nós encarnamos porque precisamos do corpo para o espírito progredir. É preciso esse entendimento. O corpo é necessário para nós, muito necessário. Nós não estamos nos desfazendo do corpo, muito pelo contrário. O corpo é da maior utilidade e deve ser sempre tratado com muito cuidado, buscando sempre os recursos que a medicina nos dá, que a ciência nos traz, para sempre cuidarmos da saúde, cuidarmos do nosso corpo. O nosso corpo é um instrumento que faz com que o nosso espírito progrida. O nosso espírito precisa desse instrumento, senão nós não reencarnaríamos. A encarnação existe porque nós precisamos habitar um corpo que nos dê a oportunidade de progresso. Sem esse corpo, nós não teríamos, como na pátria espiritual, é muito difícil, o progresso não se faz da mesma maneira que se faz no plano material. Porque no plano material, o corpo serve de instrumento ao espírito. Mas no plano espiritual, é só o espírito que progride segundo as suas condições de espírito e o seu estágio evolutivo, com estudos, com dedicação ao trabalho, enfim, muitos trabalhos são, todos eles levados a efeito no plano espiritual, evidentemente. Ninguém vive sem trabalhar.
Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Tudo material. Tudo material. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere. E o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Como é que pode, se tudo isso é o que nos traz a oportunidade de progresso? Nós precisamos passar pela dor, porque a dor é uma professora muito competente, benfeitora e conservadora do mundo, diz Emmanuel. E para aqueles que ainda vivem segundo a carne, a dor é intolerável, não suporta a dor. A disciplina, ou seja, sempre ser organizado, procurar fazer as suas tarefas sempre com acerto, com cuidado, está sempre vigilante nas suas tarefas, as tarefas que ele precisa trazer ao mundo, aquilo que o espírito dele já tem como reserva de conhecimento, ele precisa trazer ao mundo, e com disciplina. E a disciplina é que é importante para que esse progresso se faça. No entanto, para quem vive segundo a carne, a disciplina constitui angustioso cárcere. E o serviço aos semelhantes, que é a bênção divina, temos que agradecer sempre quando temos serviço para prestar aos nossos irmãos, ao próximo. Temos que agradecer imensamente ao Pai, porque só com o serviço nós podemos nos melhorar, sermos melhor amanhã do que hoje, mas não na inércia, mas no trabalho, no serviço, não importa qual seja o serviço. Todos eles, todo serviço tem uma direção, que é para o outro. E o outro sempre há de precisar, tem sempre alguém que precisa do serviço que você efetua. E o serviço, como diz Emmanuel, aos semelhantes, representa para quem vive segundo a carne, pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói de ceder em favor de alguém. E quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Quando ajuda, diz, olha, você está me devendo alguma coisa. Mas não é assim. Quando a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, a gente agradece a Deus, porque isso é uma bênção, poder servir. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração. Ele só vê matéria por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Impressionantemente esse homem, esse irmão, esse companheiro, ele é desditoso, porque ele vive, respira e age segundo a carne. E os conflitos de posse, porque ele ainda é muito apegado à matéria. E ele tem muitos conflitos de posse, ele atormentam o coração. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. Que se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, vivendo pela carne, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida. É muito triste isso. Que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Se ele não cuidou do espírito,
em nenhum momento. Se ele não aproveitou os momentos difíceis para dar uma subida no degrau da vida, se fez questão de aumentar os apetites e prazeres por absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Que Jesus tenha misericórdia, que nossos irmãos que vivem dessa maneira, Senhor, segundo a carne, como diz Paulo, se viverdes segundo a carne, morrereis. Que esses irmãos sejam socorridos, porque eles também merecem viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Até a próxima semana, se Deus quiser.